Olá, meu nome é Marcelo Vieira, seja muito bem-vindo ao canal É Sério? Hoje eu vou falar sobre a Inquisição da Igreja Católica. Mas antes disso, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e ativar o sininho para você receber notificação de todos os vídeos que eu vou postar daqui para frente. Tá bom? Então, vamos lá! Vamos lá, pessoal. Então é o seguinte, antes de mais nada, deixa eu deixar uma coisa muito bem clara aqui. Eu não tenho nada contra a religião católica e a nenhuma das outras religiões. O que eu estou aqui questionando é o posicionamento das instituições religiosas. São aquelas instituições feitas pelo homem. Eu não tenho nada contra nenhum tipo de religião. Beleza, gente? Então vamos lá. Inquisição. Antes de a gente começar a falar especificamente sobre a Inquisição, vocês precisam entender que no ano de 1123, a igreja decidiu que o padre teria que inserir o celibato, na verdade, né? Eles inseriram o celibato na Igreja Católica. Em 1139, no Segundo Concílio, eles fortificaram isso e proibiram que os padres se casassem. E deram a desculpa de que Jesus Cristo não tinha se casado e que eles tinham que seguir o passo de Jesus. Blá, blá. Isso tudo balela. Balela. Porque na verdade, o que eles queriam é o seguinte: se o padre casava antigamente, toda vez que o padre morria, todo o dinheiro da paróquia, da comunidade que ele vivia, ficava para a família dele. Só que a igreja não queria dividir isso com os familiares. Então ela fez o quê? Ela colocou num concílio, decidiu que os padres, a partir daquele momento, seriam celibatos, para poder ficar com todo o dinheiro que tinha na paróquia, que ele não poderia se casar, não teria família para poder dividir a fortuna, não teria dor de cabeça. Beleza? Então isso é para vocês entenderem o pensamento da igreja naquela idade, naquela época, na idade medieval. Bom? Vamos falar sobre a Inquisição agora. A Inquisição já tem duas partes. A primeira parte, que é a medieval, e a segunda parte, que é a moderna. A medieval, ela começou mais ou menos entre o século XIII e o século XIV, tá? E ela foi inserida pelo Papa Gregório IX. E o que ele fez? Por que ele criou isso? Porque estavam nascendo na Europa novas seitas. Então apareciam novas seitas que colocavam em risco o poder financeiro e o poder de fé que a igreja tinha perante ao povo. E estavam perdendo espaço lá dentro, estavam perdendo espaço na Europa. Então o Papa Gregório IX, para não perder o poder que a igreja tinha, ele decidiu fazer a Inquisição, chamada de Santa Inquisição. Nessa época ainda não tinha o decreto de morte, mas tinha prisão perpétua e tinha a tortura, até que a pessoa confessasse que era herege ou que ela se regenerasse e assumisse a religião católica. Tá bom? Então esse foi o primeiro. Logo depois, aí nos séculos XV até o século XIX, que é na Idade Moderna, piorou um pouco mais, principalmente na Espanha e em Portugal. E na França, né? Por quê? Porque na Espanha, começou na Espanha em 1478, com a igreja pegando os judeus e os novos cristãos. Quem eram esses novos cristãos? Eram aqueles que teoricamente diziam que tinham se convertido para a religião católica. Então eles ficavam na espreita daquele pessoal. Porém, neste ínterim entre a primeira parte e a segunda parte, aconteceu um episódio que envolveram os templários. Os cavaleiros templários, eles foram criados para proteger os peregrinos na sua viagem à Terra Santa, a Jerusalém, que era de domínio da Igreja Católica. Só que esses cavaleiros templários, eles tinham um juramento de pobreza, né? Futuramente eu vou fazer um vídeo falando especificamente sobre os templários, mas eles tinham um juramento de pobreza, só que eles começaram a juntar fortunas e fortunas e fortunas e fortunas e começaram a ter um poder financeiro e um poder político, devido ao fato deles conseguirem salvar as terras de muitos reis nas guerras contra os muçulmanos. Então eles começaram a adquirir riquezas.
Um certo rei na França, Felipe o Belo da França, era viciado em jogo. E ele começou a perder muito dinheiro e faliu. E ele pediu dinheiro emprestado para os templários. Só que ele pediu dinheiro emprestado para pagar as dívidas, jogava de novo, falia de novo, pedia. Ele começou a pedir muito dinheiro e não tinha como pagar essa dívida. O que ele fez? Ele foi até o Papa da época e falou que os templários estavam traindo a igreja, que os templários não cumpriam as obrigações católicas, que eles estavam fazendo rituais satânicos e por aí vai. E a igreja começou a investigar e juntou a fome com a vontade de comer. O rei Filipe o Belo, ele indiciou os templários porque ele não podia pagar a dívida que ele tinha. E a igreja católica começou a perseguir os templários porque ela estava com medo de perder o poder dela para os templários. Já que eles estavam com muito poder econômico financeiro e poderiam a qualquer momento chegar e falar: a gente não quer mais isso, não é mais a nossa vida fazer isso, e largava a igreja católica lá e ela perdia o poder, porque eles tinham muitos seguidores e muitos adeptos. Vale dizer que existiam reis que quando morriam deixavam o testamento, deixando tudo para os templários, pelo fato de não ter herdeiros, e lá deixavam tudo para os templários. Então eles tinham muitas terras e tinham muito poder. E aí começou a perseguição contra eles. Fora isso, em Portugal também teve a perseguição com os maçons, né, que tiveram a perseguição. Alguns foram presos. O Jean Cousteau foi preso, foi torturado e foi condenado à prisão perpétua. Então, por volta de 1300, mil e pouquinho, ainda na transição da Idade Medieval para a Idade Moderna, foi instaurada a pena de morte e foi instaurada a fogueira. Foi quando começou a verdadeira caça a tudo que a gente escuta falar hoje. Muita gente foi queimada, inclusive Jacques de Molay, que era o mestre, o grão-mestre, ou o mestre dos templários, e que era quem comandava todos os templários. Ele foi preso, né, e foi condenado à fogueira e foi queimado em praça pública perante a população como se fosse um herege, como se fosse uma pessoa que estivesse indo de encontro àquilo que a Igreja Católica pregava. E a Inquisição ela foi exatamente para isso. Ela pegava em nome de Deus e matava as pessoas que interessavam financeiramente a elas. O que ela fazia com essas pessoas? Ela prendia, ela torturava, tá? Ela não precisava provar nada. Na verdade, quem tinha que provar que você não era herege era você. A palavra dela era verdadeira. Ela condenava a prisão perpétua, condenava a morte queimada na fogueira, condenava enforcamento, tinham torturas absurdas, bizarras, e além de tudo isso, ela confiscava todos os bens da pessoa que era condenada como herege. Ou seja, era muito bom, porque um padre chegava e falava: ó, aquele fulano é herege. Ele mesmo sentenciava, levava a pessoa para a corte da igreja, a pessoa tinha que provar que não era herege e não conseguia provar e era condenada à morte. E aí o padre pegava e confiscava tudo para a igreja e a igreja ficava com todos os bens daquela pessoa. Então morreram muitas pessoas assim, a igreja matou muita gente por vontade de quê? Por poder, poder e por dinheiro. Então, hoje a igreja passa por uma situação de que é o bonzinho, não sei o que lá, mas a igreja já matou muita gente. A igreja já matou em nome de Deus. Tá? Então, para quem é religioso, é um absurdo para qualquer religião, não é só a igreja católica, qualquer religião que mata em nome de Deus, em nome da fé, é um absurdo isso. Então, para aqueles que não conheciam a história da Inquisição, a história da Inquisição é exatamente essa, muito bem resumida, resumi bastante a história, mas é isso. Tá? Então, todos os inquiridos na época foram mortos
né? Foi condenado à prisão perpétua, morreu na cadeia e foi muito torturado. Tá? Ele foi torturado até a morte dele para confessar que ele era herege, ele nunca confessou. O Jacques de Molay também nunca confessou. E o Jacques de Molay foi a história dele que deu origem à criação da Ordem de Molay na maçonaria. Tá? Foi essa ordem que eu citei no vídeo da maçonaria. Se você não assistiu, assista o vídeo da maçonaria. Eu falo um pouquinho sobre a Ordem de Molay. Beleza? Então, gente, é um absurdo isso. É um absurdo o que a Igreja Católica fazia na época da Idade Média, na Idade Medieval e na Idade Moderna, né? Porque matar pessoas pelo simples fato de ter o poder, manter o poder, gerar medo nas pessoas que ali estavam naquela comunidade. Para quê? Para que as pessoas obedecessem de cabeça baixa, porque se falasse alguma coisa contra algum pároco, ou então contra o padre ou contra alguém, simplesmente era condenado à fogueira e morria. Tá? Então, se você pregava uma outra fé, se você participava de uma outra fé, você era herege. E aí você tinha, ou você se convertia, né, à maneira deles, ou você era condenado à fogueira, porque não condizia para eles, o que você faria não era correto. Então, gente, eu fico muito chateado com esse tipo de coisa, com essa inquisição que aconteceu, e foi o que eu falei, não tenho nada contra a religião católica, mas infelizmente as instituições religiosas deixam muito a desejar, e eu vou falar um pouquinho sobre cada uma mais tarde, né? Em outros vídeos a gente vai falar um pouquinho sobre aquelas, mas a Inquisição foi uma coisa absurda que aconteceu no passado da Igreja Católica, e muitas vezes a Igreja Católica tenta esconder isso, porque muitos católicos não sabem nem o que foi a Inquisição, porque não estudaram, porque ninguém contou para eles que a instituição religiosa que eles acreditam matava pessoas para ter poder, para ter dinheiro, em nome da fé, em nome de Deus. Bom, gente, espero que eu tenha esclarecido vocês. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho para você poder receber todos os vídeos que eu vou estar gerando daqui para frente. Tá bom? Até o próximo dia. Um abraço.